Boa noite, já está com o Semanário Econômico, numa edição em que vamos pôr em particular evidência dois temas, designadamente o primeiro relativamente ao estágio do mercado do Fundo de Pensões em Moçambique. Trata-se de um produto financeiro importante para a sustentabilidade e a inclusão de uma determinada economia, uma abordagem também reconhecida como investimento de médio e longo prazo, também com impactos transversais na economia, no sentido de que os fundos de pensões também são conhecidos pela sua capacidade de mobilização de investimentos para atividades estruturantes, quer sejam de infraestruturas ou de outra natureza que requerem capital significativo de investimento inicial. Conosco está Júlio Nhancume, ele que é gestor do fundo de pensões da Hollard. A Hollard queria dizer que é a mais recente entidade a avançar com um fundo de pensões em Moçambique, e é com esta entidade que vamos refletir sobre este contexto do mercado de fundo de pensões e a experiência específica da Hollard neste domínio. Fundos de pensões reafirmam potencial como motor silencioso do desenvolvimento em Moçambique. Num contexto de baixa cobertura e escassa literacia financeira, os fundos de pensões em Moçambique despontam como uma alternativa promissora para garantir reformas mais dignas e, simultaneamente, mobilizar capital para o desenvolvimento econômico. Com apenas 11 fundos ativos e cobertura inferior a 1% da população, o setor é ainda embrionário, mas a aposta em inovação, inclusão e parcerias estratégicas abre novas perspectivas. A constituição de uma reforma segura e sustentável para trabalhadores moçambicanos continua a ser um desafio estrutural. Desde 2009, Moçambique dispõe do enquadramento legal para a criação e supervisão dos fundos de pensões sob tutela do então Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. No entanto, a penetração permanece reduzida. Segundo dados do setor, apenas 11 fundos estão ativos e o número de beneficiários ronda os 11.595 membros registrados, representando menos de 1% da população economicamente ativa. As boas práticas ou a educação financeira diz que temos que poupar, mesmo que a gente tenha o mínimo possível. Se nós começarmos a ter uma economia com um crescimento mais estável, com poucas oscilações econômicas, eu acho que as pessoas podem paulatinamente começar a programar o seu futuro. O setor apresenta um déficit nos ativos investidos por fundo de pensões em comparação com países como o Botsuana, onde representam 48% do PIB. Moçambique tem que poupar mais, o trabalhador tem que ter melhor proteção na altura da reforma. E o trabalho de se preparar para a reforma começa hoje. Os fundos de pensões são também uma via para impulsionar investimentos estratégicos de longo prazo, como infraestruturas, habitação, energia, educação e saúde. A inclusão dos trabalhadores informais é outro desafio central. Neste cenário de transformação, a Hollard lançou um fundo de pensões inovador que junta seguro de vida e pensões numa única plataforma integrada, contando com o Banco Big como gestor independente de ativos. Acho que isto traz um modelo de governança diferente, traz uma responsabilidade também diferente para o Banco Big, na medida em que é uma entidade independente que faz esta gestão e, portanto, todas as decisões que toma e os investimentos que fizer poderão ser naturalmente colocados em causa, e nós vamos tentar fazer aqui o nosso melhor papel de modo a criar riqueza para os participantes deste Fundo de Pensões. Este é o Semanário Econômico. A presença ou não de um mercado de fundo de pensões estabelecido e sustentável, para não dizer mesmo vibrante, é um elemento diferenciador sobre a qualidade ou o desenvolvimento de uma realidade econômica. Moçambique está a dar os primeiros passos no preenchimento também dessa lacuna na nossa estrutura econômica, no que diz respeito, no caso,
aos fundos de pensões. Há de se recordar que a Hollard Seguros foi a mais recente instituição financeira a lançar um fundo de pensões próprio. Vamos tentar perceber neste momento quais são as perspectivas que se abrem com este movimento da AR, o que isto indicia do ponto de vista das perspectivas do mercado do fundo de pensões em Moçambique. Júlio Nhancumbe, gestor do fundo de pensões da Hollard, é o nosso convidado para analisar esta realidade. Boa noite, Júlio, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Colocando o tema mais no contexto, mais na perspectiva transacional, a Hollard tem estado a dar sinais muito fortes da sua presença no mercado, e um desses sinais foi exatamente o lançamento deste fundo de pensões. De forma mais específica e estratégica, o que é que motivou a oferta deste fundo de pensões por parte da Hollard Seguros? Ok, antes de mais, muito boa noite, e muito obrigado em nome da Hollard por este convite que nos foi endereçado. E entrando diretamente naquilo que é a abordagem que a Hollard quis trazer, antes de mais, foi de forma estratégica que a Hollard entrou no mercado de fundo de pensões para poder capacitar aquilo que são as pessoas a investirem, aquilo que são as suas poupanças. Percebemos ao longo do tempo que havia alguns gaps que precisavam ser enquadrados, e a Hollard, estando na vanguarda daquilo que são as nossas inovações financeiras, decidimos entrar para o fundo de pensões, não só para garantir este produto do fundo de pensões e ajudar as pessoas a investirem, mas também para aquilo que é trazer aquilo que é um pouco do nosso modo, que é garantir aquilo que são futuros melhores para os nossos clientes e não só para o mercado de uma forma geral. Bem, se lançou, provavelmente houve um estudo, houve um diagnóstico que determinou a viabilidade e a sustentabilidade deste fundo de pensões. Mas é interessante observar que realmente Moçambique ainda tem uma estrutura econômica bastante frágil. Temos um contexto também de muitas limitadas capacidades de poupança por parte dos nacionais em Moçambique. Qual é a estratégia aqui para assegurar sustentabilidade e viabilidade de um fundo de pensões em Moçambique, tendo em conta esta realidade? A primeira parte daquilo que é um pouco da educação em literacia financeira. Nós temos aqui um gap naquilo que é um pouco de literacia financeira das pessoas. As pessoas não têm a cultura de poupança, e nós, como Hollard, quisemos entrar numa forma de educar as pessoas a fazer um pouco mais de poupança, de educar as pessoas a contribuírem com aquilo que são os seus rendimentos ao nível dos seus trabalhos, das suas formações, daquilo que é o seu dia a dia a longo prazo. Então a Hollard entra desta forma para garantir este tipo de literacia através de seminários, workshops e mais informação sobre o que é um fundo de pensões, de forma que as pessoas entendam usando linguagem simples e que possa abranger um maior número de pessoas, não só a nível das empresas, mas também a nível informal. Esse é um aspecto importante, e afunilo a nossa conversa nessa perspectiva agora. Como é que tem sido a recepção do mercado? Empresas, trabalhadores, parceiros, como é que reagiram na experiência da Hollard a este produto que é um fundo de pensão? A recepção, surpreendentemente, foi muito positiva, principalmente na nossa perspectiva como Hollard. Nós levamos algum tempo a entrar no mercado, mas a perspectiva foi boa, positiva. As pessoas receberam muito bem, especialmente num contexto em que há outros players no mercado, e as empresas ficaram interessadas em perceber qual era a proposta de valor que a Hollard estava a trazer. Porque nós não estamos a trazer um produto que seja novo, mas nós estamos a trazer uma nova abordagem para a forma como as pessoas vão poupar, aquilo que são os seus benefícios, aquilo que são os seus ganhos a longo prazo. Mas fez referência há minutos atrás que havia esta barreira da literacia financeira. Como é que
este tema em específico é abordado? Como é que esta barreira é transposta na perspectiva de realmente o Fundo de Pensões ter o seu impacto, o seu papel socioeconómico esperado? Como Holland, ainda também é um pouco da nossa responsabilidade, não só como inovadores de instrumentos financeiros, a literacia para os nossos clientes. Isso passa necessariamente por criar espaços como este, por exemplo, de possamos divulgar o que são os fundos de pensões, alguns workshops que estamos a idealizar, algumas masterclasses e coisas de género, que é para podermos trazer de forma simples e direta o que é realmente e qual é a vantagem destes fundos de pensões. Sendo que estamos no mercado há pouco tempo, provavelmente nos próximos tempos nós vamos trazer mais esta abordagem de forma mais incisiva, vamos assim dizer, que é para as pessoas possam entender que nós não somos não só uma entidade gestora, mas também somos educadores financeiros. Esta compreensão limitada tem níveis que do vosso lado se possa considerar surpreendente exatamente pela sua limitação? Eu não ia colocar em termos de níveis, eu acho que é uma questão muito genérica, é muito generalizada. A questão da literacia financeira é muito genérica. Tem grupos de indivíduos que nós consideramos que tenham literatura financeira, mas para este caso específico do Fundo de Pensões, às vezes não tem aquilo que é o básico para entendimento de que tipo de vantagem que eu tiro sobre um fundo de pensões. Então é uma questão muito abrangente a todos os níveis. Provavelmente estes aspectos que abordamos até agora contribuíram na definição da proposta do valor e na diferenciação da Holland do Fundo de Pensões. Como é que o Fundo de Pensões da Holland se posiciona no mercado? É mais um fundo ou é aquele fundo? Uma das abordagens que nós tivemos estrategicamente dentro da Holland foi de tomar um caminho mais longo para criar esta entidade. Isto passava necessariamente por perceber quais eram os problemas que o mercado traz ao nível do fundo de pensões. Nós sabemos que os fundos de pensões já têm mais de 10 anos no mercado, mas nós precisávamos perceber exatamente o que é que estava a faltar no mercado para que este produto fosse mais abrangente e houvesse mais aderência no mercado. Então, esta foi a forma que nós quisemos nos posicionar. Identificamos o problema e trouxemos aquilo que nós pensamos que é a solução nas nossas propostas de valores, que passa necessariamente, por exemplo, por introduzir tecnologia na forma de gerir as pensões. Este é um instrumento muito importante porque também ajuda a criar um pouco mais de transparência na forma como nós vamos gerir aquilo que são os benefícios colaboradores. Chegados aqui, desde que foi lançado o Fundo de Pensões até esta altura, os resultados ou as impressões que têm sido obtidas pela entidade são incentivadoras ou são mais desafiantes? Eu diria que os dois. Incentivam-nos e também são desafiadoras na medida em que a gente vai percebendo como é que é um pouco da percepção que o mercado ainda tem sobre os fundos de pensões. Isso nos ajuda a nós, como entidade gestora, a desafiar-nos a nós mesmos, mesmo no lançamento do produto há poucos meses, nós percebemos que haviam questões que nós não tínhamos antecipado. Então isso coloca-nos numa situação também de poder inovar ainda mais e trazer uma coisa nova, porque não queríamos estar numa posição de sermos só mais uma entidade gestora e não trazermos alguma coisa que faça sentido e traga algum valor agregado. E como é que a Holland está a fazer diferente dos que já estão no mercado? Esta pergunta também é óbvia porque é a mais recente entidade de fundo de pensões. Eventualmente teve mais tempo de estudar o mercado do ponto de vista das abordagens. Que inovações é que este fundo apresenta e quais são os seus principais elementos diferenciadores, desde a proposta de valor e até das vantagens para os poupadores ou os investidores do fundo de pensões? A Holland, como bem disse, com sua experiência ao longo das últimas 2 décadas, uma das coisas que nós quisemos trazer para o mercado é a sustentabilidade dos próprios fundos de pensões. Não só sustentabilidade imediata, mas uma sustentabilidade a longo prazo, com a estrutura que nós fomos criando, com as parcerias que nós fomos criando, porque nós sabemos das dificuldades que como mercado nós enfrentamos no ramo do fundo de pensões, ainda que tenhamos
a expertise, vamos assim dizer, porque se olharmos para aquilo que são os níveis de penetração do fundo de pensões, a menos de 1% da população ativa em Moçambique tem acesso ao fundo de pensões. E se formos ainda mais a fundo e olharmos para aquilo que é a nossa região da África, aqui nos nossos vizinhos, temos os níveis de penetrações que têm influência naquilo que é o produto interno bruto destes próprios países, que é o caso da África do Sul, por exemplo, que já tem um nível de desenvolvimento do fundo de pensões de mais de 50 anos. Temos níveis de penetrações dos ativos dos fundos de pensões a rondar até o último relatório do Banco Mundial 83,6% do PIB vem dos fundos de pensões. E se formos mais a fundo, ainda no mesmo período, temos o Botswana, que neste momento já tem acima de 60% do nível de penetração dos ativos dos fundos de pensões, porque isto é uma cultura que foi criada. Então esta é a intenção da aula, dessa sustentabilidade que a aula quer trazer, este nível de penetração que não só tem a ver com literacia, mas com forma de gestão dos próprios fundos de pensões, trazendo adaptabilidade, flexibilidade, mais transparência nesse sentido. E quais são os elementos diferenciadores do fundo de pensões? Os elementos diferenciadores é a estrutura que a aula criou. A aula tem três pontos centrais na estrutura que criou. Primeiro, criou uma administração local. Nós sabemos que por não termos o nível de expertise que os outros países têm, algumas empresas optam por trazer essa expertise de fora. Então, a aula criou esta capacidade interna, que é uma coisa que foi muito importante nós criar, a capacidade interna. É uma solução muito localizada, é uma solução local à realidade, à nossa local. realidade, para que possamos estar mais ligados às próprias empresas locais, mesmo aos próprios indivíduos. E a segunda grande vantagem que nós quisemos trazer foi a segregação entre o gestor do ativo e a administração. É neste contexto que fizemos alguma parceria com o Banco Big para ser o gestor especializado em rentabilizar e olhando aquilo que é o risco sobre o próprio fundo de pensões. E não podemos ignorar aquilo que é também um ponto muito importante também nesta coisa de gestão de fundo de pensões, que é o uso de tecnologias. Nós estamos num contexto mundial que as tecnologias têm uma vantagem muito grande, ajudam a facilitar aquilo que é a interação entre os gestores dos fundos de pensões e os próprios indivíduos que estão nos fundos de pensões, porque isso elimina o problema da falta do acesso à informação, a falta da transparência, porque nós estamos a lidar com benefícios cobradores, temos que ter atenção que as pessoas precisam ter o maior nível de transparência nesse sentido. Então, isto são aquilo que nós quisemos trazer, entre outros, obviamente, que tem a ver também com um pouco de literacia como entidade gestora, que quisemos trazer como elementos que são mais abrangentes e diferenciadores no nosso mercado. É mais fácil conquistar a camada mais jovem, aqueles que começam a ter os seus primeiros rendimentos, ou aqueles cujos rendimentos já estão mais ou menos consolidados? E do ponto de vista etário, se calhar mais a partir da meia idade. Eu acho que como jovem, vivendo o dia a dia de pessoas da minha faixa etária, é muito mais difícil convencer a faixa etária mais nova, porque a faixa etária mais nova sempre tem a percepção de que ainda tem alguns anos para gerir isso, ainda tem necessidades muito básicas para resolver. Então, tirar aquilo que é parte do seu rendimento para poupar ainda é não diria tabu, ainda é um sacrifício, porque ele está a tentar gerir problemas muito básicos. E passamos desta faixa etária para pessoas um pouco mais estabelecidas, indivíduos mais numa situação mais cômoda. É mais fácil pensar-se na poupança. Então, é mais fácil garantir que, diferente daquilo que é a segurança social, vou fazer alguma poupança adicional para fazer um reforço aquilo que são os seus benefícios ao fim dos anos. E a aula vai mais para que caminho neste momento? Para os mais novos ou para os mais
mais adultos. O que nós queremos é abranger a todos aqueles que têm capacidade financeira, todos aqueles que podem ainda a contribuir, ainda têm um rendimento regular, ainda não atingiu uma idade de reforma, ainda não passou da vida ativa como trabalhador para a reforma. Nós incentivamos a todos que façam essas poupanças, independentemente da faixa etária que está. Mesmo que eu tenha mais 10 anos só de contribuições, tenho 55 hoje, vou contribuir só até os 65, ainda é um tempo muito importante. Pois. Então não podemos ignorar isso. Julinho, muito obrigado por nos elucidar sobre o fundo de pensões da Holland e, mais do que isso, o ponto de situação deste ramo da atividade econômica, mais especificamente a atividade financeira. Agradeço bastante o Semanário Econômico, conto consigo numa próxima oportunidade para este e outros temas. Muito obrigado. Nós, a Holland, é que agradecemos o convite. Fizemos assim este apontamento. Hoje estivemos a analisar a situação do fundo de pensões, a perspectiva existente e muito especificamente este estudo de caso que é o fundo de pensões da Holland, que foi o mais recente fundo de pensões com alguma robustez que foi lançado não há muito tempo no mercado moçambicano.